Olá, 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 minhas amigas. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje, como eu falei no vídeo passado, eu vou começar a explicar um pouquinho melhor sobre cada fase que o livro Lua Vermelha nos traz, né? As nossas 4 fases, as 4 deusas, 4 mulheres que existem dentro de nós. Aqui, hoje, eu vou começar a falar sobre a donzela, que é a energia que surge logo após o nosso sangramento. Nossa fase que a gente vai chamar de pré-ovulatória. Nessa fase, a gente vai estar na nossa lua crescente interna, que é a fase onde a energia volta para o exterior, em que a gente se sente leve, motivada, querendo fazer as coisas, planejar, conquistar. Então, se eu vou explicar depois também, né, a fase anciã, mas se na fase anciã a gente tava vivendo ali o nosso inverno, a donzela, ela vai ser a parte que a gente sente clareza mental, que a gente tem foco. Aqui é a parte em que a gente vai planejar as nossas coisas. É quando nós temos Marte, que é a ação, e Mercúrio, que é a nossa comunicação e o nosso intelecto. Trazendo um pouquinho da astrologia também, porque eu acredito que tem muita ligação entre muitas coisas, então eu gostaria de trazer isso para vocês também. Ele já traz um insight muito poderoso, que é falando um pouco sobre entender como é que às vezes a gente ficou tão preso dentro de uma caixa, porque quando nós éramos crianças, isso já veio sendo passado para nós nas historinhas infantis, que as princesas, a Cinderela, a Branca de Neve, a Bela Adormecida, elas sempre eram retratadas como doce, passiva, gentil e principalmente à espera de um salvador para nossa vida, né? Que seria o príncipe. Nesses desenhos, as princesas elas não tinham a ambição própria, elas não tinham a autoridade, elas só queriam ser amadas e resgatadas, e é o que sempre foi passado pra gente. Isso é mentira, né? É uma forma de que a sociedade nos passou para tentar nos neutralizar. Porque na realidade do ciclo, a donzela, ela é uma guerreira. Ela vai atrás dos objetivos dela, né? Ela tem ação, ela tem foco. E é a fase ideal para a gente iniciar os nossos projetos, para a gente ter conversas difíceis, para a gente se exercitar. Então ela não espera, ela age. Entender um pouquinho mais da simbologia das histórias infantis. A donzela, ela sempre foi quase e completamente retratada de uma forma linear e unidimensional. A simbologia, ela é clara e limitante, porque eles colocavam muito que a donzela ela estava sempre à espera de alguma coisa, né? Ela aceitava ali os maus tratos, ela estava à espera do príncipe encantado, ou ela caía no sono profundo, né? Sempre uma passividade ali, onde eles colocavam que a força feminina ela devia ser receptiva ao sofrimento e não ativa para fazer a sua própria mudança. Além disso, além dessa passividade, ela ainda tinha que ser reduzida apenas à beleza, né? Ela tinha que ser reduzida apenas à doçura, à gentileza, né? Então, se ela não fosse gentil, se ela não fosse bonita, se ela não fosse doce, ela já estaria fora da caixinha das princesas. Os contos de fadas, né, nas histórias, elas sempre foram colocadas como uma princesa que
estava à espera, sempre à espera de um príncipe encantado, né? Que pudesse resgatá-la para tirar ela dali daquele sofrimento. E não ela tomando uma atitude de ação. E isso para qualquer assunto, né? Seja da própria vida dela, seja para algum outro assunto. Hoje em dia a gente já vê outros desenhos. Essa fase da donzela é como a semente, né? Que precisa romper a terra, ter força ali de se expandir, de romper a casca e crescer. Ela não precisa esperar, ela age, ela tem ação, ela planeja, ela vai correr atrás ali cheia de vitalidade, né? E clareza mental. A sociedade, através desses mitos, eles nos ensina a desconectar da nossa verdadeira energia cíclica, né? Que nós somos um ciclo, a nossa vida é um ciclo. Então, se a gente tenta ser só uma donzela dócil e passiva, a gente acaba desperdiçando toda aquela energia, todo aquele foco que a gente deveria ter após a nossa menstruação. Que é a fase que a gente se recolheu, tomou forças para depois a gente expandir. Aquele momento da feiticeira, que eu vou explicar mais pra frente, que é quando a gente precisa de descanso, que é quando a gente precisa de introspecção para poder, que é o período pré-menstrual, que a gente precisa ali organizar a nossa vida. Se às vezes a gente se sente procrastinando muito, ou que a gente sente que tá atrasada, é porque às vezes a gente tá querendo fazer alguma coisa que não é daquela nossa fase. Às vezes a gente precisa ter um momento de se recolher, a gente precisa ter um momento para limpar as nossas energias, né? Os nossos sentimentos, organizar as nossas ideias. Então a gente tem que usar o momento da donzela para fazer a ação, ter a ação das coisas, né? Vai e faz. Mas a gente também tem que ter o entendimento que se a gente não descansar, a gente também se esgota, né? Então a gente tem que saber ali lidar conforme a capacidade de cada uma. E a donzela, ela precisa saber que a fase seguinte, ela vai estar chegando. É a fase da mãe, que é a fase em que a donzela se transforma na mãe, né? Que gera, que nutre. E eu vou estar falando sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa nossa fase donzela, que é a nossa fase crescente, que é a nossa fase de foco, de ação. Eu aconselho a vocês poderem ler o livro, porque nos traz bastante insight, assim, né, sobre a nossa vida feminina, nossos ciclos de mulher. E eu acredito que vocês vão gostar. Bom, então, em resumo, é isso que o livro vem trazer sobre a donzela, né, essa nossa fase em que nós estamos ali prontas para agir, né? A gente tem um foco, a gente precisa planejar, a gente precisa iniciar os nossos projetos, né? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse conteúdo. E no próximo vídeo eu vou estar falando então sobre o próximo ciclo, que é o ciclo da mãe, a nossa fase ovulatória e a nossa lua cheia. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!